Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo tem dúvida, que é entender quais são as relações das fases do ciclo menstrual com a fertilidade. Quem nunca ouviu aquelas coisas, né? De gente, mas fulana engravidou e tava menstruando normal, foi descobrir super tarde. Será que dá mesmo? Então vou deixar minhas convidadas se apresentarem pra gente poder conversar um pouquinho. Oi, eu sou a Ingrid, eu sou médica da equipe do Ceferp, ginecologista, trabalho lá junto com a doutora Camila. Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, eu faço parte aqui do marketing. E hoje eu vim aqui tirar várias dúvidas. Acho que você vai ser porta-voz das dúvidas de muita gente que não pergunta pra gente, né? Às vezes tem vergonha, né? Sim. Bom, acho que num primeiro momento a gente pode só contextualizar sobre o que é o ciclo menstrual, né, especificamente. Eu sei que a gente tem episódio só sobre isso, mas acho que a gente pode só situar um pouquinho, né, Ingrid, sobre as fases. Então, basicamente, o que significa o ciclo menstrual para a gente poder entender a relação dele com a fertilidade, né? Então, vamos falar um pouco sobre o ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, ele é dividido em 3 fases, né? A primeira fase é a fase folicular, é quando os nossos ovários começam, em geral, num ciclo normal, a recrutar um folículo, que é aquele folículo que vai ovular no final, né? O folículo é como se fosse a casinha do óvulo, então ele vai crescendo por conta de hormônios, e aí esse folículo se rompe, que é aquele momento que a gente consegue ovular, como se a casinha abrisse a porta e aquele óvulo saísse para ir para nossa trompa. Nesse momento que a gente tem essa liberação do óvulo, a gente chama de fase ovulatória, e no final é como se essa casinha se fechasse e ela mudasse de composição, que seria a nossa fase lútea, tá? Que é o final. Todo esse ciclo, ele é baseado em diferenças hormonais que a mulher tem ao longo desse mês, tá? E eu acho interessante, assim, a gente falar dessa questão do ciclo menstrual e da fertilidade, porque tem até aquela coisa, assim, de que quando a menina menstrua, ai, virou mocinha, né? E aí é aquela coisa que muda, justamente por quê? Porque ele tá associado, né, como a Ingrid estava falando, tem ali a fase da ovulação, então a partir do momento que surge a menstruação, ela é um sinal de que o óvulo foi liberado ali atrás, essa casinha ali se fechou e venceu, vamos dizer assim, o prazo de validade dela e não chegou bebê nenhum, então menstrua. Então, quando a mulher tem aquela primeira menstruação, já é aquele sinal de que às vezes a família já fica até, meu Deus, virou mocinha, cresceu, né? E assim como ele marca o fim também, né? Que é a tão temida menopausa, né? Então, quando as mulheres começam a ficar ali com a irregularidade menstrual, elas já vão tendo a preocupação de, meu Deus, tá esgotando ali meu tempo, vamos dizer assim, do ponto de vista reprodutivo, né? Até que realmente a menstruação para, e essa parada da menstruação, ela é o outro marco, né, para o outro oposto de que, bom, o ovário realmente esgotou ali o estoque, né, de células reprodutivas dos óvulos, realmente, e parou, né, a produção hormonal ali para ser suficiente para a ovulação. Então, a menstruação, ela já é culturalmente, né, associada lá na questão da primeira menstruação, que é a menarca, com essa fase, né, do início do período reprodutivo da mulher, né? E, assim, uma coisa que eu sempre tive dúvida é que realmente o estoque de óvulos é limitado. Assim, realmente toda mulher vai nascer com a quantidade de óvulos que ela tem, por isso que ocorre a menopausa? Não é chocante? Sim. É até assim, pra entender um pouco, porque os homens não são assim, né? A quantidade de espermatozoide eles produzem. Como é que funciona? A gente nasce sim, com todos os óvulos que a gente vai liberar ao longo da nossa vida. Com os homens é totalmente diferente. Eles vão produzindo esses espermatozoides ao longo da vida, então eles vão criando novos espermatozoides, mas realmente os nossos óvulos, eles são aqueles que a gente nasceu com eles, tá? E aí vem uma questão que você falou, a gente vai perdendo e aí
acabou o estoque, a gente entra em menopausa, é mais ou menos isso. Só que eu acho que essa ideia deixa, às vezes, a gente com uma má impressão de que, por exemplo, se eu não tô menstruando, eu não estou perdendo esses óvulos, né? Então, eu acho que é bom a gente ter essa ideia de que não é bem assim. Independente da menstruação, independente da gente estar usando anticoncepcional ou não, independente da gente estar liberando esses óvulos, o nosso próprio corpo faz a gente perdendo esses óvulos ao longo da vida. Então, independente de tudo isso, independente da época que você começou a menstruar e da época que você entrou em menopausa, você vai estar perdendo óvulos ao longo da vida, tá? Então, às vezes eu tenho muitas pacientes que chegam assim, eu menstruei tarde, então a minha reserva vai ser melhor, eu vou ter mais óvulos, porque eu comecei a perder mais tarde. Isso não é uma verdade. Então, a gente vai perdendo ao longo da vida, independente da menstruação e de como essa menstruação está ocorrendo, tá? Oh, isso é muito interessante, porque eu achava realmente que, às vezes, quando a pessoa tinha um anticoncepcional, algum método que não menstruava... Tá economizando, né? Tá economizando, Então, mas gera muito essa sensação. E aí, se você for pensar, por exemplo, paciente que tem ovário policístico, às vezes fica ali aquele tempão sem menstruar, e aí quando faz ultrassom tem aquele monte de folículo. Às vezes ela pode também ter essa sensação de que assim, tá vendo? Ó, é bom que eu não tô ovulando, que eles estão todos guardados aqui, mas na verdade uma coisa não tem a ver com a outra, né? A gente tem os folículos visíveis ali por alterações hormonais, mas a gente tá perdendo mês a mês. O que eu costumo sempre falar, assim, a gente forma o nosso estoque, mas esses óvulos, eles têm prazo de validade e eles vão expirar se a gente usar eles ou não usar. Porque, assim, a gente vincula muito, né? A Ingrid estava falando, a gente vincula muito essa parte da ovulação. Então, liberei e gastei. Só que esse é aquele principal que foi o escolhido. Só que a gente tem milhares de outros folículos ali naquele ciclo que são pré-preparados para talvez ovular, né? É como se fosse uma corridinha de obstáculo, onde cada um vai parando ali num obstáculo até que um chega até o final e libera. Só que todos aqueles que passaram pelo start já não volta mais. Ou ele vai ser utilizado, vai ser liberado, ou ele vai entrar no que a gente chama de atresia, né? Que é degenerar. Da mesma forma, o pensamento oposto, ele é igual, né? Às vezes as pacientes acham que porque ela tá fazendo um tratamento, por exemplo, para FIV, que ela tá estimulando vários, ela vai ter algum comprometimento na fertilidade dela, porque ela, recrutei um monte, vocês tiraram um monte, então eu vou entrar na menopausa mais cedo, eu não vou conseguir ter óvulo até mais tarde, e isso não é verdade. Como a Camila falou, é como se a gente pegasse aqueles que deram o start, então aqueles que iriam atresiar, né, morrer, vamos dizer assim, do mesmo jeito. Então, fazer o tratamento, fazer o estímulo para congelar, para preservar, não vai te interferir na tua fertilidade futura, né? Como se a gente estivesse pegando óvulos que lá na frente você não vai conseguir soltar sozinho, vamos dizer assim. Eu achei interessante, enquanto ela estava falando, que eu lembrei de uma paciente, né, recente agora, ela fez um estímulo e acabou ficando com um embriãozinho bom para transferir. E aí, quando a gente estava programando a transferência, falando das chances e tudo mais, ela falou, mas e se não der certo? Acabaram meus óvulos? Falei, não acabaram, acabaram os desse ciclo que a gente colheu, mas num próximo, novos vão estar ali disponíveis para a gente estimular de novo, se for o caso. Então, tem muito essa sensação, né? E falando também sobre essa questão da ovulação, de gasto, de tudo mais, um ponto que eu acho importante também, a gente tende muito a associar assim, eu tô menstruando, significa que eu tô fértil. É uma realidade, mas não é só isso que a gente tem que levar em consideração, né? Porque até agora a gente está falando de aspecto de quantidade, mas a gente não pode esquecer do aspecto de qualidade, né? Porque se os nossos óvulos, eles são a mesma célula que caminha com a gente desde quando a gente é bebê, essa célula já está muito mais exposta ao estresse oxidativo do que anos atrás. Então, a qualidade de trabalho dessa célula já não é a mesma. E por que eu lembrei disso agora para a gente falar? Porque às vezes tem pacientes que vão menstruar até mais tarde, até os 45, 50 anos, e muitas vezes elas falam, não, meu médico falou que eu tô ótima, nossa, eu tô super fértil, porque eu ovulo direitinho todos os meses. É bom o seu ovário estar trabalhando, mas a gente nunca pode esquecer dos marcadores de qualidade também, né? E aí isso independe ali da relação do ciclo menstrual diretamente, é mais com relação ao impacto do tempo sobre a presença daquela célula ali armazenada, né?
E falando sobre a menstruação, o fluxo também tem alguma coisa a ver? Por exemplo, uma pessoa que tem um fluxo menstrual mais forte, ela é mais fértil do que uma pessoa que tem um fluxo mais leve? Não assim, a gente até não tem muito como colocar o que é um parâmetro normal de fluxo. Então, assim, quantos dias, se é para mais, se é para menos, desde que cada mulher conheça ali o seu padrão menstrual, né? Então, se sai do seu padrão, é importante a gente avaliar, mas não pela questão de você estar mais ou menos fértil, mas assim, será que apareceu então alguma coisa que justificou essa mudança do padrão? Então, por exemplo, eu sempre sangrei ali pouquinho, uns 2, 3 dias, maior fluxo no segundo dia, de repente você começou a ter fluxo muito maior, começou a sair com coágulo, demorar mais para passar. Aí a gente vai pensar, bom, será que apareceu alguma coisa? Algum pólipo, por exemplo, lá dentro do endométrio, algum mioma que está empurrando o endométrio? E aí esses fatores podem também atrapalhar na fertilidade, mas ele não vai ter relação direta com o ovário, com a ovulação em si, né? Assim como outras mudanças do ciclo, a gente também costuma, né, Ingrid, falar para a paciente para que ela se atente, né, a irregularidade, essas coisas. É muito você observar o seu padrão, mas eu acho que a sua pergunta principal é essa de quantidade, né? Aquela pessoa que menstrua muito, se ela vai ser melhor, aquele útero vai ser mais receptivo, aquele ovário vai conseguir trabalhar melhor, mas isso, de fato, a gente não consegue ter alguma mudança, assim, não é porque você menstrua desse jeito, com esses dias, que você... ela que menstrua 7 dias vai ter mais facilidade de engravidar do que aquela que menstrua 3. Isso não. Isso a gente realmente não... É a mesma coisa, teve um episódio, eu não vou lembrar agora qual, mas que a gente estava falando da parte de espermograma e tudo mais, né? E a gente estava falando de quebrar o tabu, de que, por exemplo, uma quantidade acima de 1,5 ml de ejaculado já é normal. E aí eu falei, gente, 1,5 ml é pouquinho, e não significa que você ejaculou um montão, que você é mais fértil do que aquele que tem 1,5, 2 ml. Então, a mesma coisa vale para a parte do fluxo, né? A gente vai conhecer o padrão, mas não tem um padrão que signifique algo melhor ou pior. Mesma coisa quando a gente fala em padrão de regularidade. Por exemplo, para você, um ciclo regular é um ciclo como? Então, meu ciclo não é muito regular. Na verdade, é que hoje eu tenho o Dilmirena. Então, o meu ciclo, ele não é muito regular. Mas antes de eu colocar o Dilmirena, eu já era aquela pessoa que já tinha um fluxo muito intenso e por muitos dias. E eu perguntei até porque a vida inteira foi aquela coisa. Não, então é bom que você vai ser fértil, você vai ter filho fácil. E eu sempre quis ser mãe. Ainda não sou, mas sempre quis ser. Então, era aquela coisa que eu ficava, não, então ok. Mas realmente, mas eu fico pensando no contrário, né? A pessoa que quer ser mãe e às vezes não tem um fluxo tanto, o que ela ficava escutando? Então, por isso que eu até pensei nisso. Mas após eu colocar o DIU, o meu fluxo ficou bem irregular. Já fiz vários exames, tenho a minha ginecologista e tá tudo certo. Mas, por exemplo, eu não consigo identificar tanto. O DIU, ele acaba falseando um pouquinho, né? Porque o Dilmirena tem hormônio, então ele vai tentar estabilizar um pouco mais ali o endométrio. Então, tem paciente, por exemplo, que nem sangra com o Mirena. Mesmo ela, às vezes, tendo o ciclo, porque isso é uma coisa interessante também da gente falar. Quando a gente fala em ciclo menstrual, a gente tem o ciclo do ovário e a gente tem o ciclo do endométrio, né? Então, por isso que assim, mas como que eu não tô menstruando e você tá falando pra mim que eu tô ciclando? Porque o ovário, ele pode estar trabalhando normalmente, só que o endométrio tem um negocinho ali dentro liberando tanto de progesterona, deixando ele fininho, ele não consegue engrossar para ter o que descamar todos os meses. Então, às vezes, paciente com Mirena, por exemplo, ela vai ter ciclo ovulatório, mas não necessariamente ela vai menstruar, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, em quem não tem o DIU, né? Quem não usa nada, às vezes tem muita gente que acha, e talvez você já tenha ouvido falar isso também, que assim, a menstruação regular é aquela menstruação que vem todo mês, né? Eu vejo muitíssimo isso. E às vezes eu acho que nem todo mês. Tem gente que acha que é no mesmo dia, né? Exato. Eu menstruo todo dia 30. Esse mês eu menstruei dia 31, tá super irregular. Aí eu falo, gente... e aí se pegar se pegar um ano bissexto, aí bagunçou tudo do ciclo fevereiro, carnaval, então... Nossa, aí é que confunde mesmo. Aí que vai achar que engravidou, né? Engravidei no carnaval. Mas eu vejo muitíssimo isso. Tanto que, assim, normalmente em consulta eu pergunto assim, como que é a sua menstruação? É regular? Aí, quando as pacientes falam assim, não é muito, não. Eu pergunto, não, mas desce todos os meses?
Geralmente fica ali assim, 26, 28 dias, às vezes um pouquinho mais. Eu penso, gente, mas isso é um ciclo regular, né? O que será que ela estava esperando para ser realmente regular? Mas isso é um mito que as pessoas carregam, isso de que tem que descer todo dia 10. E se não for no dia 10, tem algum problema, Tá né? atrasado. Ai, meu Deus, tô grávida. Exato. Você já deve ter ouvido isso também, do dia, né? Nossa, muito. E às vezes tem pacientes que têm ciclos um pouco mais curtos, e aí, vamos dizer, se você tem um ciclo de 26, 27 dias, ele às vezes vai ter mês que aquilo vai cair no mesmo mês, né? Você menstruou dia 1º, você menstruou dia 28, caiu no mesmo mês, e a paciente já chega assim, meu Deus, esse mês eu menstruei 2 vezes. E aí você vê que foi uma bem no começo e uma lá no final do mês. Então, pra ela menstruou 2 vezes, tá com algum problema. Só que quando isso não bate no mesmo mês, né? Ela não tem essa impressão, né? Ela, menstruei no final, no meio desse mês, no outro foi no meio de novo. Mas quando acaba acontecendo no mesmo mês, ela fica, não, esse mês foram 2 vezes. Então, acho que isso é bem importante, às vezes, quando você tem uma dúvida, tá regular ou não tá, de fazer aqueles calendários menstruais, né? Você começa a notar, esse dia aqui, esse mês foi esse dia, no outro foi esse dia. Você começa a perceber, não, tem um padrão. A cada, sei lá, 28, 30 dias eu menstruo de novo. Então, você começa a perceber que você tá regular, você começa a conhecer seu corpo. Exato. Que às vezes quando a gente só tem essa impressão da cabeça, assim, ai, não, foi esse mês foram 2. Realmente você fica confuso se tá vindo muito ou se tá muito espaçado, por exemplo. E sempre conta no primeiro dia da menstruação? Sim. No primeiro dia, e no primeiro dia do fluxo vermelho vivo, né? Vermelho vivo. Porque às vezes tem mulher que a menstruação ensaia, né? Fica ali, fica e não vem, fica e não vem. Sim. Ela vai levar ali dias pra descer, né? Só que a gente considera que desceu mesmo o dia que vem o sangue vermelho. E outra coisa, né? Acho que a gente até falou sobre isso no episódio de ciclo menstrual, mas vou falar aqui de novo. É normal essa menstruação ficar ensaiando pra descer até ela descer. Porque às vezes tem muita paciente que fica preocupada com isso, né? Porque fala assim, não, mas eu menstruo 7, 8 dias. Aí você fala, tá, mas como funciona? Não, eu fico ali uns 2, 3 dias, aquela borra, aquela coisa, e aí depois os outros 3, 4 dias de fluxo. Sim, porque a borrinha estava sinalizando que o endométrio estava querendo descamar e ele descamou realmente nesses 3, 4 dias. Então, também é algo que a gente considera normal, né? E o que a gente vai pensar de um intervalo de um ciclo para o outro é sempre do primeiro dia do sangramento para o primeiro dia do sangramento. Que é uma coisa que eu vejo muito também. Às vezes eu pergunto para a paciente, quando foi a sua última menstruação? Ah, acabou dia 5. Tá, aí eu pergunto, tá, mas ela começou quando? Ah, não, ela começou no dia 1º. Porque isso também vai fazer diferença pra gente saber a fase do ciclo que você tá, né? Então, às vezes a gente tende a pensar assim, bom, então agora acabou, então agora eu tô entrando num ciclo novo. Na verdade, não, o ciclo novo começou quando a menstruação desceu, que é quando a gente já entrou nessa fase folicular, né? Que a Ingrid estava comentando antes, do ovário escolher ali um novo time para aquele mês, para alguém ser o principal que vai realmente ovular, né? E falando um pouco da parte da fertilidade, né, com o ciclo menstrual, esse intervalo ser algo regular, mesmo com essa diferença de poucos dias, é um marcador para a gente perceber que a paciente está ovulando naqueles ciclos, né? A gente vê um intervalo semelhante entre uma menstruação e outra, é um marcador de, não, ela está ovulando, ela realmente está conseguindo liberar esse óvulo e está conseguindo ciclar regularmente. Isso não significa que em alguns ciclos do ano a paciente não possa ter alguma irregularidade, tá? Essa regularidade que a gente vê vai ser na maioria dos ciclos, quando a paciente diz, eu tenho um ciclo regular, mas isso não significa que durante o ano você não possa ter um ou outro ciclo que isso mude. Isso é provavelmente um marcador de que naquele ciclo talvez ela não tenha ovulado. Isso pode acontecer, isso não é que a paciente é infértil, que tem um problema com ela. É só que naquele mês seu ovário não liberou um óvulo, isso pode irregularizar alguns ciclos durante o ano, tá? E é normal também, não tem por que se preocupar. Por isso é tão importante a gente ter um conhecimento, assim, de como a gente cicla, de como é a nossa menstruação, pra gente entender, talvez esse mês não tenha ocorrido, mas em todos os outros tenha ocorrido. Acho que agora, hoje em dia, com a tecnologia, isso fica muito mais fácil. Porque como a gente tá com o celular o tempo todo, fica mais fácil a gente fazer calendário, a gente anotar, e a gente percebendo, né, os nossos ciclos. Porque antigamente você anotar em papel, aí você esquece, quando foi mesmo, aí você confunde a data. Mas com o aplicativo eu acho que isso ficou bem mais fácil, né? De você ir percebendo e você até mostrar para o seu médico na consulta, esse ano meus ciclos foram assim, e ele consegue perceber o seu padrão e te explicar, né? Te fazer
te tranquilizar sobre seus ciclos. E tem um motivo para acontecer essas irregularidades que às vezes podem acontecer? Olha, por qualquer motivo que seja, às vezes estresse, às vezes você começou exercícios mais intensos, às vezes é alimentação, naquele mês o teu ovário ele não conseguiu recrutar aquele folículo principal para liberar, tá? Às vezes eu já vi uma paciente que ela era bailarina. Não sei se vocês têm alguma familiaridade com o balé, mas é assim, a gente vai treinando o ano todo, bem tranquilo, tem 3, 4 aulas ali de balé durante a semana, você vai. E aí chega perto da apresentação no final do ano e é o caos, é o estresse da vida. E aí a paciente, ela falava, nossa, doutora, passa uns 3 meses sem menstruar, o resto do ano meus ciclos são normais. Mas toda vez, final do ano, passa uns 3 meses sem menstruar. E ela realmente investigava, e ela não via nada alterado, e ela não entendia porque ela passava 3 meses sem menstruar. Mas aí, o que a gente conversando, colhendo a história direito, né, fazendo anamnese, percebeu que naqueles 3 meses que ela não menstruava, eram os meses que ela tinha que ensaiar muito, ela estava com a carga emocional muito forte, com muito estresse. Então, ela não estava conseguindo, por conta do estresse, liberar aquele folículo e ovular. Então, não é que ela tinha algum problema orgânico, nem algum problema na fertilidade dela. É que naquele tempo, ela tinha um estresse tão grande, uma carga emocional tão grande, que ela não conseguia liberar aquele óvulo. E às vezes, por exemplo, em período de estresse, de pré-vestibular, concurso, essas coisas também é bastante comum, né? E você contando, eu lembrei da minha história, na verdade, mas a minha história é inversa, né? Porque um dos fatores que interfere também nisso é a questão dos hábitos de vida. Ela estava falando da parte da alimentação, mas do peso também, né? Porque o nosso tecido adiposo, né? A nossa gordurinha, ela contribui para a bagunça dos hormônios, porque ela produz alguns hormônios de atividade diferente, então isso interfere na pulsatilidade dos hormônios do ciclo. Então, a obesidade por si também está associada, né? A gente aumentar a chance de ter ciclos anovulatórios, está associada à questão da síndrome do ovário policístico. E aí, falando por mim, né? Eu tenho síndrome do ovário policístico, já sabia disso, né? E sempre soube que meus ciclos eram muito irregulares, tanto que eu brinco que uma vez eu fui testar, eu pensei assim, vou parar meu anticoncepcional, deixa eu testar como é que é meu ciclo, né? Foi a pior coisa que eu fiz, porque assim, eu fiquei 2 meses sem menstruar por causa do ovário policístico, e aí, quem tem ovário policístico sabe do que eu tô falando, porque assim, você fica esse tempo, de repente, do nada, sem aviso nenhum, você menstrua, e você menstrua a sua vida, porque você ficou esse tempo todo sem menstruar, então tinha um monte de conteúdo. Então, na hora que desceu aquele tanto, eu falei, nunca mais, não quero testar nada, eu já sei que é irregular mesmo, depois eu vejo isso. Você fica até com anemia. Então. E aí, o que aconteceu? Né? Tem tudo isso, aí fui lá, fiz a cirurgia, emagreci, né? E também na cirurgia coloquei o DIU, então hoje também tenho o DIU Mirena, né? E tá bom, esqueci, eu já tinha usado a Mirena antes e eu já tinha ficado sem menstruar com o Mirena, então agora eu pensei, bom, não vou menstruar de novo, né, tá ótimo, não tô planejando engravidar por agora mesmo, não vou nem ficar olhando minha menstruação. Só que aí tô eu já recuperada, depois de ter emagrecido um tempo trabalhando, e eu tô começando a sentir uma dor. Falei, gente, não é possível, eu só tenho um ovário só e agora esse ovário vai me dar problema, não posso, o que eu vou fazer? Aí falei, não, vou fazer um ultrassom, porque eu tô muito preocupada, já tinha passado pela perda do outro ovário, né? Aí fui fazer ultrassom, tinha lá um corpo lúteo, que é a marquinha da ovulação, maravilhosa, eu fiquei tão emocionada, falei, gente, eu tô voltando a ovular, não acredito. Aí aconteceu isso nesse mês, aí fiquei feliz, mas pensei, tudo bem, às vezes foi só desse mês. Aí depois, no outro mês, comecei uma dorzinha, falei, gente, mas é dia 20 e pouco, mês passado também foi dia 20 e pouco. Ou seja, só o fato de eu ter mudado a parte da alimentação e do peso fez com que os meus ciclos voltassem a ser regulares. Então, isso é algo que interfere bastante também, né? Nossa, isso é muito interessante. Agora, uma dúvida, assim, muito banal. Mulheres que convivem muito tempo junto regulam a menstruação? Porque eu já escutei isso demais. Eu morei em república de mulheres, e aí todo mundo falava assim, eu tô menstruada. Nossa, eu também, porque a gente tá morando junto.
Mas até onde a gente tenha de evidência, assim, não tem nada. Não tem nada científico, mas é verdade. Mas tem muito disso, né? É igual o exame das trompas, aquela histerosalpingografia, é basicamente um exame que você injeta um líquido ali pra ver se a trompa tá liberada ou não, né? E aí tem muita paciente que fala, conheço uma amiga que engravidou, fez esse exame e engravidou no outro mês. A gente faz pra engravidar, doutora? Eu falo, não, a gente faz pra testar, mas tem muita gente que engravida assim. Então é igual ela falou, não tem nada científico, mas acontece, né? Tem coisa que a gente não tem como explicar. Nossa, porque isso é demais. Aí todo mundo com TPM ao mesmo tempo. Socorro, né? Mas Bom, e a gente tá falando dessa parte de irregularidade, eu falei um pouquinho do sintoma que eu tive, né? Não sei como vocês percebem o ciclo de vocês ou não, mas vou te fazer uma pergunta. Como que você acha? Porque ela estava falando da questão de se menstrua certinho, é sinal que ovula, né? Mas como você acha que a mulher vai conhecer o período fértil dela? Antes mesmo tem a ovulação, não é? Quando tem um líquidozinho meio leitoso, assim, que é um pouco antes da menstruação, que é sinal de ovulação, é isso? Mais ou menos. Mas porque, assim, gente, eu tô sendo vocês, público aqui. Não, mas tá indo bem. Porque a gente precisa ter uma noção, assim, do período fértil. E a gente tá falando aqui de sintoma, tem realmente essa parte do muco. Então, normalmente, na ovulação, a gente tem aquele muco mais gelatinoso, que a gente fala que parece clarinha de ovo, né? Assim, isso é um sinal de ovulação, mas ele não é obrigatório. Então, sentir ou não sentir alguma coisa relacionada à ovulação é normal. Então, para a mulher ter noção do período fértil, ela vai, né, Ingrid, se basear no que ela tá conhecendo ali do ciclo, né, das durações e tudo mais, né? Acho que às vezes até você perceber o tempo do seu ciclo. Você, agora eu vou estar ovulando, né? Aí você começa a notar os sintomas, porque às vezes quando a gente não tá prestando atenção, a gente não percebe as diferenças. Como a Camila falou, vai ficar um muquinho nesse período ovulatório, que é o período de maior fertilidade, né? Esse muquinho meio clara de ovo, que é aquele que estica quando a gente pega, sabe? Que você vê ele esticando bastante, bem transparente. Não sei se você já percebeu. Já. Algumas pacientes têm a dor que a gente chama de dor do meio, que é bem no meio do ciclo, tem uma cólica forte só de um lado, que às vezes é um sinal ovulatório de que aquele folículo rompeu, né? E o óvulo saiu da casinha dele. Às vezes dá mais vontade de namorar, você sente com mais vontade. Sente sensibilidade no seio? Ou então o seio incha? Eu já percebi isso. Eu assim, nossa, tá doendo. Acho que eu vou menstruar. Mas você acaba tendo relação também, né? Até porque quando a gente tá nessa fase folicular ali, o folículo vai crescendo, ele vai produzindo estrogênio, então o estrogênio costuma deixar o seio também mais sensível, né? Então, se a gente tá pensando que próximo da ovulação, a gente tá próximo também do nível máximo ali de estrogênio, então às vezes a gente tem um pouco mais desses sintomas, né? Mas, para as mulheres que às vezes não conseguem perceber tudo isso, se a gente conhece o nosso ciclo, a gente consegue ter uma noção do período fértil. Então, assim, eu quero tentar engravidar. Lógico que, assim, a gente não precisa ficar ali na tabelinha certinho, se a gente conseguir manter 2, 3 relações sexuais por semana. Mas vamos imaginar que, às vezes, é um casal que, nossa, tá cada um trabalhando por um canto, ou na rotina, a gente sabe como funciona a vida de adulto, tanta correria, nem sempre a gente vai conseguir manter ali aquela regularidade. Então, o que o casal consegue fazer para ter essa noção um pouquinho melhor? E aí, eu sei que entra numa parte, assim, bem fisiológica, às vezes bem teórica, que pode ser meio difícil, mas é importante a gente entender dessas fases do ciclo que a Ingrid estava falando. A gente tem a fase onde o ovário tem que escolher alguém para ovular e a fase de depois da ovulação. Essa fase de depois da ovulação, ela é meio fixa, ela dura ali em torno de 2 semanas, independente de como é o ciclo da paciente. Porque essa fase pós-ovulação, ela é o prazo de validade daquela casinha ali que liberou o óvulo. Ele vai ficar ali aquelas 2 semanas mantendo o endométrio, como quem diz assim, eu tô te segurando aqui para esse bebê chegar. Depois que esse bebê chegar, ele tem que me ajudar a produzir hormônio. E aí, o que acontece? Se o bebê não chega, não tem nada mais produzindo hormônio, essa casinha vai expirar a validade, os níveis dos hormônios vão cair e uma nova menstruação vai vir. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente tem um ciclo lá de 28 dias. Se a gente sabe que os últimos 14 são pós-ovulação, a gente espera que a ovulação vai acontecer
próximo do 14º. Só que isso não é regra para todo mundo, porque às vezes as pacientes tendem a achar isso, assim, o período fértil das mulheres é com 14 dias. Isso se a gente for pensar em um ciclo de 28, mas a gente pode ter ciclo de 24, 26, 30, 32. Então, por exemplo, se uma mulher tem um ciclo de 30 dias, se a gente for tirar os últimos 14, dá 16. Então, a ovulação dela provavelmente é lá para o 16º dia, em vez do 14º. Então, o que muda é sempre o que a gente espera de tempo até a ovulação do que o período pós-ovulação. Então, resumindo meu raciocínio para facilitar um pouco, né? Se a mulher conhece a duração dos seus ciclos, se ela tirar 14, vai ser onde a gente espera que ela tenha ali a ovulação. Então, alguns dias um pouquinho antes, um pouquinho depois, é o que a gente consideraria o período fértil, que seria o melhor período para ter relação. Entendi. Bem interessante. Eu tô me sentindo assim que eu preciso saber meu período fértil, o meu ciclo, como funciona. Você tá se sentindo meio que a Nazaré naquele meme que ela tá vendo um monte de números. Você tá falando, o que ela tá falando mesmo? 36, 14. Não, mas é muito interessante isso. Nossa, eu tirei várias dúvidas porque eu ficava pensando nessa questão que, como eu menstruo muitos dias, então o meu ciclo aqui é maior. Eu pensava nisso de antes do sangramento mesmo, eu achava que o ciclo já começava. E achava que era... na verdade, não era nem 14 dias. Eu achava que era na metade do ciclo. Porque eu já vi isso também, esse exemplo. E não, então é bom saber. Eu acho que foi bem educativo isso. E às vezes ajuda, eu acho, para paciente, por exemplo, que quer fazer teste de ovulação. Porque, assim, não é obrigatório. Se a paciente tem ali menstruação regular, conhece o seu corpo, tem sinal de ovulação. Então, não é que toda mulher precise todo mês ficar lá fazendo o teste da carinha feliz. Mas, se às vezes a gente tá passando, por exemplo, por esse período, como a Ingrid falou assim, tá um período que a menstruação tá um pouco diferente, quero saber se realmente é um ciclo ovulatório ou não e quero lançar mão dos testes de ovulação, aí o ideal é que a gente tenha uma noção, então, de quando a gente espera que a ovulação vá acontecer e alguns dias antes a gente comece a fazer o teste. Até na própria bula, né, dos testes, normalmente eles colocam lá, tem os diazinhos todos, aí você tem que colocar lá qual é a duração do seu ciclo, aí ele vai te dar, então, qual dia você começa a fazer o teste. E é baseado nessa fisiologia aí da menstruação, né, do ciclo menstrual. E é importante, eu acho, falar, tanto para quem tá fazendo o teste da carinha feliz, quanto para quem tá fazendo só a tabelinha, que não precisa ter relação no momento da ovulação. Ótimo. Porque algumas pacientes, acho que isso era muito comum antigamente, a gente vê em filme e tudo, as pacientes, deu a hora, né, tem que ter relação, meu Deus, tem que ter. E eu acho que isso gera muito estresse pro casal e, nossa, prejudica bastante a relação, tá? O espermatozoide, ele dura ali de 48 a 72 horas no corpo da mulher. E não é o primeiro não é o primeiro jato foi ali, tem que ir ali. Não, aquele espermatozoide, ele tá lá e ovulando, ele vai encontrar com aquele óvulo, tá? Não precisa, então, não é... o quanto mais rápido for o momento em que o óvulo foi expulso e a gente teve relação e vai se encontrar, nada disso. O espermatozoide, ele fica de 48 a 72 horas no corpo da mulher. Então, nesse período, eles podem ter relação dia sim, dia não, a cada 2 dias, se tiver vontade todo dia. Então, assim, não tem essa necessidade de ser naquele exato momento. Não é uma coisa... marcado no reloginho. Eu já tive paciente, algumas que falaram, eu liguei pro meu marido no trabalho e falei, estou ovulando, venha para casa preparado, que a gente precisa tentar agora. E não é assim, né? E até porque, se a gente for pensar, tá lá durando 48, 72 horas. Se eles estão tendo relação um dia sim, dia não, a cada 2 dias, algum espermatozoide vai estar por ali também, teoricamente ainda viável, né? E eu sempre gosto de pensar que, assim, a gente, mulher, a gente é mais especial e a gente é mais estrela do que os espermatozoides, porque o óvulo dura menos do que o espermatozoide, né? Então, o óvulo vai girar ali por volta de em torno de mais ou menos 24 horas. Então, se a gente fosse pensar, talvez faria até mais sentido já ter espermatozoide esperando o óvulo quando ele chegar lindo e pleno, do que a gente querer tentar sincronizar aquele momento perfeito, porque o timing do óvulo, para nós, é muito mais importante do que o timing só dos espermatozoides, né? Isso também me despertou uma dúvida que eu já escutei falar também. Acho que esse assunto, ele traz muitas... porque eu escutei falar, um dia alguém falou isso, que, por exemplo, não pode ter relação sexual todo dia, toda hora, enfim, porque pode acabar diminuindo a qualidade do esperma, ou então a chance de
de ter uma gravidez, pode não acontecer. Já escutei até falar que deixa mais ralo o esperma, sabe? É que às vezes as pessoas se baseiam muito no que a gente tava falando do volume, né? Ai, tem que encher o potinho, mesma coisa. Ai, tem que ter lá um monte. E na verdade não é assim, né? A gente não tem, como a Ingrid estava falando, essa questão de que tem que ser todo dia ou que tem que ser em dias alternados, nem do ponto de vista de que isso vá mudar realmente parâmetros seminais. Até, por exemplo, uma curiosidade, né? Quando a gente faz tratamento, a gente vai pedir ali um período de abstinência, só que a gente tenta dar preferência para um período bem curtinho de abstinência. E aí, às vezes, pode parecer um contrassenso. Falar, poxa, mas como, né? A gente vai ficar gastando nossos espermatozoides em vez de guardar aqui para trazer para o tratamento? Porque, na verdade, se a gente tem um intervalo mais curto de abstinência, a gente pode ter até uma qualidade melhor, pensando, por exemplo, em fragmentação do DNA dos espermatozoides. Porque a gente não pode esquecer que o espermatozoide ele é produzido e ele fica ali armazenado, né, no epidídimo. Então, nesse período que ele está ali armazenado, ele está exposto a estresse oxidativo. Então, se a gente está com espermatozoides menos, vamos dizer assim, por menos tempo armazenados, eles poderiam ter, teoricamente, uma qualidade melhor nesse sentido. Então, o casal não precisa se ficar preso nessa questão de que, não, a gente quer hoje, mas hoje não pode, porque senão vai gastar e aí amanhã vai ter menos. A gente não precisa desse controle todo, né? Acho que uma coisa também que a gente não falou, mas que a Camila voltou a falar começou falando lá no início, é a questão de, eu falei que pra gente ter uma noção de que ovulou, o ciclo regular, ele dá essa noção pra gente, mas aí algumas pacientes perguntam, eu tava amamentando, não tava menstruando e engravidei de novo. Ou então, paciente com síndrome do ovário policístico diz, nossa, mas eu não tava menstruando há um tempão, eu preciso menstruar pra engravidar, mas eu não menstruava, e aí eu engravidei e descobri lá na frente que eu tava grávida, mas eu já não menstruava, então fiquei com isso confuso, né? E aquilo que a Camila falou o sangramento é o final daquilo. A ovulação, ela aconteceu antes do sangramento. Então, provavelmente, aquela paciente que ela acabou engravidando, ela ovulou naquele ciclo, e aí ela iria sangrar naquele ciclo, mas como o óvulo encontrou o espermatozoide, o nenê segurou e ela acabou não sangrando. Então, a paciente que estava amamentando, que ela estava sem sangrar todo aquele período, no dia que ela ia ovular, que ela ia voltar a sangrar, por exemplo, ela acabou engravidando porque ela estava tendo relação. Da mesma forma, a paciente com síndrome do ovário policístico, não é porque ela tem síndrome do ovário policístico que ela não vai ovular nunca. Alguns meses ela vai acabar ovulando. E se ela tiver relação sem usar preservativo, sem ter nenhum método contraceptivo, ela pode acabar ovulando em algum momento e engravidar. Então, esses são aqueles casos das pacientes que falam, mas eu não menstruava, então se eu não menstruo, eu não vou engravidar e eu acabei engravidando. Então, seria paciente que, naquele momento, ovulou e acabou que o óvulo encontrou com o espermatozoide. Entendi. E dá pra engravidar menstruada? Então, isso é um ponto que eu tinha colocado aqui no roteiro pra gente falar e a gente foi seguindo por outras linhas, depois agora eu vi que a gente não falou, que era sobre, assim, nas fases do ciclo, lá no começo, no meio, no final, qual que é a probabilidade de engravidar, né? Porque se a gente for falar no período ali da menstruação, a menstruação em si, ela significa que o ciclo tá começando, então que a gente tem só folículos pequenininhos, então, teoricamente, não tem nenhum óvulo ali disponível para engravidar. Mas o que acontece? Assim como a gente também não respondeu a pergunta que eu comecei falando, que é assim, fulana estava grávida e menstruou todos os meses. O que acontece? A gente tende a achar que todo sangramento que vem pela vagina é menstruação, né? E, na verdade, não é bem assim. Tem paciente, por exemplo, que tem sangramento, às vezes, até da ovulação, que sangra um pouquinho junto com aquela dorzinha, com aquele muco, às vezes sangra por uma variação dos níveis hormonais. Então, às vezes ela pode ter tido um sangramento, que ela acreditou ter sido a menstruação, mas que na verdade não era, e aí por conta disso engravidou. Porque se a gente for olhar ali do ponto de vista científico, fisiológico, na menstruação em si, a probabilidade, na medicina a gente nunca fala nunca, mas ela é baixíssima, porque não é para ter nenhum óvulo disponível ali naquele momento, né? Se a gente for dividir nas fases do ciclo, a fase de maior probabilidade de gravidez é realmente ali na fase ovulatória, que é o que a gente chama de período fértil, né? Porque quando a gente fala da última fase, que é essa fase de fase lútea, que é a fase pós-ovulação,
teoricamente, a probabilidade de gravidez também é baixa, porque o óvulo já foi liberado e, teoricamente, já degenerou, se ele não virou embriãozinho, e o endométrio já, entre aspas, passou do ponto, porque o endométrio também precisa estar bem preparado, receptivo para o embriãozinho. Então, a gente, mais uma vez, nunca fala nunca, mas as probabilidades na primeira fase e na última fase são muito baixas, né? A probabilidade é maior realmente na fase da ovulação do período fértil. Então, mesma coisa, respondendo, né? A fulana estava menstruando todos os meses, aqueles episódios do Discovery, né? Eu não sabia que estava grávida, e aí ela foi lá, teve um parto no meio do Enem, vocês viram essa? Que estava lá no Enem, foi no banheiro que estava com dor, nasceu uma criança. Gente do céu. Então, assim... Não vi isso. Então, é muito difícil, porque assim, menstruação, né? O conceito de menstruação é o endométrio está descamando porque o embrião não implantou. Então, não, grávidas não vão menstruar, né? Mas a gente sabe que a gravidez, principalmente o primeiro trimestre, tem sangramentos, né? Tem sangramento de implantação, às vezes tem alguma areazinha de descolamento. Então, às vezes a paciente tem aquele sangramento, como a Ingrid falou, às vezes não tá tão atenta, né? Não vê certinho e pensa, sangrei em janeiro, sangrei em fevereiro, é menstruação. E aí depois vai ver quando a barriga já tá grande, quando tá sentindo mexer, alguma coisa. Mas não porque ela tava menstruando normalmente, né? E sim porque ela apresentou outros sangramentos que simularam a menstruação, né? Entendi. E não dá pra identificar muito o que são esses... a diferença entre o sangramento de menstruação e esses tipos de sangramentos. É meio caso a caso, né? É que entra muito no quanto a gente se conhece, né? E no quanto a gente presta atenção no nosso corpo, né? Porque se a gente pegar uma mulher que conhece mais o próprio ciclo, talvez ela consiga perceber de, poxa, mas a minha menstruação normalmente dura mais. Eu tive só esse sangramentinho aqui, só um dia e não veio, tem alguma coisa estranha. Mas às vezes, se a paciente não tá tão atenta a isso, pode passar batido, ou então ela vai falar assim, foi mesmo, foi diferente, acabou e vida que segue e não ter percebido isso, né? Mas em relação ao tipo de sangue, a coloração, isso não vai... Não, porque vão ser sangramentos vaginais do mesmo jeito. Tá? Nem sintomas corporais de, senti uma cólica aqui, então esse sangramento é menstrual, não senti cólica, isso a gente não consegue diferenciar. É mais por mudança de padrão mesmo. Entendi. Assim como uma pergunta que eu acho que todo mundo que é ginecologista já recebeu, seja por mensagem de amigo, por mensagem no Instagram, por caixinha no Instagram, e é sempre assim a pergunta, a minha menstruação, ela vem todos os meses, a última desceu no dia tal, eu tive relação no dia tal, e eu tive esse sintoma no dia tal. Posso estar grávida? Gente, a resposta sempre vai ser pode. Porque uma pessoa que tem vida sexual ativa, que não evita a gravidez e que menstrua, a gente nunca vai conseguir descartar a gravidez só pelos exames, né? Porque é o que a Ingrid comentou, não tem um padrão. Então, assim, a menstruação, o sangramento, isso vai significar tal coisa, o sangramento daquele jeito vai significar outra coisa, ou então, para engravidar, tem que ter tal ou tal sintoma. Então, a gente nunca vai conseguir dar essa resposta, né? Por isso que, nesse sentido, quem tem suspeita de gravidez, quem teve relação desprotegida e tem atraso menstrual, só um teste realmente vai dizer se não existiu aí a gravidez, né? E falando em teste, fugindo assim um pouquinho, mas só pegando o gancho, existe falso positivo? Existe, mas ele é bem mais raro do que falso negativo, né? Porque o falso negativo, por exemplo, se a gente faz muito cedo, às vezes não deu nem tempo de ter quantidade suficiente ali do hormônio circulando para o teste poder detectar, né? Mas existem algumas condições raras, né? Existem cânceres raros que podem dar um aumento ali, mas aí principalmente do HCG e não do beta-HCG, né? E falando do nosso universo da reprodução humana, isso pode ser um pouquinho mais comum, o falso positivo, porque a gente usa algumas medicações que podem simular essa presença do beta-HCG num teste de farmácia. Então, aí tem algumas injeções que se a paciente fez e ela fizer o teste, ele pode aparecer positivo pela injeção. Então, existem nessas condições, na reprodução humana, em paciente que está fazendo tratamento, o risco dela pegar um falso positivo, dependendo do caso, acaba sendo um pouquinho maior, mas ainda assim ele é bem menos comum do que um falso negativo. Entendi. Eu acho que pegando também um gancho um pouco na reprodução, nesse sentido dos sangramentos, sim, tem como ter sangramento em paciente gestante, né? Às vezes as pacientes, elas ficam muito preocupadas, elas já mandam mensagem assim, perdi, não deu certo, foi negativo, não foi dessa vez, assim, mensagens desesperadoras. Porque teve um sangramento
discreto, teve um sangramento marrom, ou até teve um sangramento como se fosse menstrual mesmo, e acabou de fazer a transferência, e ela já disse, não, então a transferência não deu certo, vou parar todos os remédios, acabou. E é isso, a gente tem sangramentos tanto em gestação por FIV, quanto em gestação natural. A gente pode ter sangramento no início da gestação. Isso não significa que não está gestante. Então, às vezes as pacientes já se desesperam e já dizem, não, tá negativo, vou parar tudo. E não, pode ser algum sangramento. E mesmo assim, está gestante, mesmo que seja um sangramento em volume menstrual. Que às vezes é isso, né? Não, se foi desse jeito, essa cor não é, se for assim. Não é assim. Pode ter sangramento no começo. Eu tive uma paciente, ela ficou até um pouco brava no início, porque assim, ela tinha feito um tratamento, ela engravidou, só que no ultrassom o saquinho gestacional estava um pouquinho mais irregular, mas tinha embrião, coraçãozinho. Eu falei, olha, tá aqui o embrião, mas tem alguns sinais desfavoráveis, né? Precisa acompanhar um pouquinho mais de perto. E aí, nessa gestação especificamente, ela acabou não evoluindo, então ela teve um sangramento e perdeu realmente a gestação. Então, ela ficou muito traumatizada com aquilo que aconteceu. E aí, depois que ela se recuperou, ela foi fazer uma nova transferência, teve um positivo, a gente fez ultrassom, tava tudo lindo, saquinho gestacional perfeito, embrião maravilhoso, dei alta pra ela ir pro pré-natal, e aí uns dias depois ela entrou em contato. Eu tive um sangramento muito grande, eu perdi de novo, e agora eu quero saber o que eu vou fazer com os meus outros embriões, será que eu não faço estudo genético, porque já foi a segunda perda que eu tive, mas meu Deus, que absurdo, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, mas calma, como você sabe que você perdeu? Não, porque eu sangrei muito, eu sangrei igual da outra vez, quando eu perdi. Falei, mas você chegou a fazer algum exame, algum ultrassom? Não, mas eu sangrei, eu sei o quanto eu sangrei da outra vez, tá igual da outra vez. Falei, não, sempre a gente precisa fazer um ultrassom primeiro. E ela voltou lá, a gente fez ultrassom, tava saco gestacional, bebê, coração, tudo lindo. Ela teve uma areazinha ali de descolamento, que acabou tendo um sangramento maior, mas depois a gestação evoluiu normalmente. Então, você vê, às vezes, mesmo com o mesmo parâmetro de sangramento, ela já estava crente que não tinha dado certo, porque a gente não tem realmente como quantificar. Tem paciente que não sangra nada e a gravidez acaba não evoluindo, e a gente faz ultrassom e o embriãozinho tá sem batimento, né? Ou às vezes não tem embrião. E tem paciente que sangra igual a menstruação, igual a perda, como foi o caso dela, e a gestação segue o curso normalmente. Então, é por isso que às vezes a gente é bem cauteloso, né? É muito arriscado a gente assumir, né? Não deu certo realmente, ou tá dando certo, tá tudo bem, só pelos sintomas, né? Pelas pistas. É muito inespecífico pra gente, né? Sim. Eu acho que é muito importante também saber disso, porque ainda mais num processo de reprodução assistida, os ânimos da mulher estão muito alterados, tá com a expectativa lá em cima. E um tanto de hormônio, né? E um tanto de hormônio, tudo assim tá mexendo. Então, imagina, aí de repente tem um sangramento que pode ser algo normal, já acha que perdeu, aí já a cabeça começa a trabalhar 1 milhão e às vezes isso pode até prejudicar, né, o andamento da gravidez, porque o estresse, o emocional tem muita relação, né? Com certeza. Com certeza. Então, por isso que é importante a gente tentar acolher, né? Tentar traumatizar, tentar tranquilizar, né? Porque às vezes elas já passaram por momentos traumáticos anteriores, né? Então, a gente tentar explicar, e eu acho que levar esse conhecimento um pouco mais, por mais que possa parecer assim muito teórico, muito fisiológico, mas quando a gente consegue entender um pouco mais tudo isso, parece que vai fazendo mais sentido, a gente fala, não, tudo bem, então vou respirar, pode ser que esteja tudo bem, mesmo deixa eu avaliar, né? Bom, acho que era mais isso que a gente tinha separado para hoje. Em breve, né, a gente pode, já coloquei aqui na programação para a gente fazer mais episódios falando sobre as tentativas de gestação, tirar outros mitos, outras formas de como a gente tentar aumentar as nossas chances, né, de gestação. Será que existe isso? Será que não existe? O que a gente pode fazer? Então, a gente conversa sobre isso nos próximos episódios. Queria agradecer muito a presença de vocês, foi uma conversa muito divertida e a gente se vê nos próximos episódios. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!